Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz. Eu sou o pastor Eduardo Camilo, professor, também intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E como represento aqui o Ministério da PIBJ, Ministério de Libras, Ministério com surdos, e eu gostaria de passar para vocês algumas dicas referente à pessoa surda. Eu sei que não vamos comparar os meus 45 anos trabalhando com surdos com aqueles que estão começando agora. Eu tenho certeza que vão aprender bastante coisas a respeito da pessoa surda. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, é que nós falamos surdo. E ao escrever você tem a letra maiúscula ao referir-se ao surdo. Não ao adjetivo. O adjetivo, tudo bem, pode ser com letra minúscula. O surdo, eles têm algumas características bem diferentes dos ouvintes. E uma dessas características, que é a falta de audição, ela faz com que a pessoa ela se torne uma pessoa diferente da forma que ela entende e interpreta o mundo. E isso faz com que muitas das culturas que nós vivenciamos da pessoa surda, não só no Brasil, mas em todos os outros países, você percebe que eles têm uma diferença com as pessoas ouvintes. Por isso eles têm a sua própria cultura e a sua própria língua. No Brasil é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. A Língua Brasileira de Sinais ela foi reconhecida, ela foi sancionada e ela é uma língua, assim como o português. É a língua que representa o surdo, a sua primeira língua. O português ele é considerado como a segunda língua para o surdo. E é claro que a Libras é uma língua psicomotora, gesto visual sequencial. Eu sempre repito isso para os meus alunos, para que eles possam entender. É claro que eu não vou me aprofundar muito aqui nesta questão. E a Libras, a comunicação do surdo, ela é feita através da visualização, o visual. E nós temos as expressões faciais, as expressões corporais e o olhar, que eu também destaco como expressivo, uma expressão. Tudo bem? Só vou lembrar você que Libras é uma língua, não é uma linguagem. Depois você aprofunda um pouco aí nestas terminologias. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui hoje, porque nós vamos estar sempre trazendo aqui alguma dica, algumas coisas, é que a cultura do surdo, ela diferencia da cultura dos ouvintes. Então eu costumo dizer, nós temos um mundo que pertence ao surdo e o mundo que pertence aos ouvintes. E esses mundos, eles são equidistantes, ok? Eu vou explicar um pouco sobre mais. E o intérprete de Libras, eu costumo dizer assim, esse aqui é o mundo que pertence ao surdo, o mundo que pertence ao ouvinte, e esse aqui é o intérprete. O intérprete, ele interliga esses dois mundos, e o intérprete é aquele que deve conhecer profundamente os dois mundos para que a sua interpretação seja íntegra, seja completa. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: algumas pessoas talvez falam, será que o cego, o cadeirante, será que a pessoa que tem alguma desabilidade física ou não habilidade física, alguma deficiência? O surdo, ele é uma deficiência, sim. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu não conheço uma deficiência em que eles têm tanto orgulho. Como assim, pastor? O surdo, a maior parte dos surdos, a maioria dos surdos, eles gostam de ser surdos. Eles têm orgulho de ser surdos. Prova disso que eles têm a própria língua deles, a forma de comunicação. Nós temos a Vanessa Vidal,
a surda modelo, foi Miss Ceará, e ele tem orgulho de representar a comunidade surda. O surdo ele escreve surdo lindo, surdo maravilhoso, surdo isso e aquilo. Eles têm a surdez como algo não pejorativo e não como algo que realmente vai trazer para eles nenhuma depreciação. Então eles gostam de ser surdos. Eles têm o maior orgulho de ser surdos. Eu falo isso, talvez vocês não vão entender muito agora. Mais para frente vocês vão entender. Eu falo para os meus alunos, muitas vezes a ideia que nós passamos de ouvir, ela é equivocada, ela se torna negativa, como o microfone, a microfonia, como o giz na lousa, que arrepia, né? Aquele agudo, né? Muitas vezes alguém que sopra um instrumento ou liga a televisão muito alta, ou a gente está sempre reclamando do som, né? Nós estamos sempre reclamando do som, do vizinho que escuta música alta. Então, 80%, para não falar muita besteira, 80% das vezes que nós falamos do som é negativo. Às vezes falamos de uma música, de uma orquestra, de um violino bem tocado, falamos, né, da melodia, alguma coisa assim. Mas na maior parte das vezes nós passamos uma ideia errada sobre o ouvir. Então, para quem nunca ouviu, o surdo, se você perguntar para ele, você quer ouvir, você quer voltar a ouvir, a maior parte vão dizer que não. Muitos dos surdos que são feitos implantes, muitas vezes são os pais, os parentes que cismaram que ele tem que ouvir. Mas para o surdo isso não vai causar nenhum transtorno, nenhuma frustração. Então eu quero passar para vocês o seguinte: a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista PIBJ, nós iniciamos recentemente um ministério com surdos e temos já uma equipe interpretando os cultos, acompanhando nas células, acompanhando nos estudos. Sim, temos um grupo de pessoas e temos outras pessoas que já estão em curso para também ingressar aí a esse grupo, a esse nosso grupo, chamado Grupo dos Tradutores e dos Intérpretes de Libras. Então, por isso, eu, como responsável por esse ministério, me deram a honra, né, de representar esse ministério. Eu quero dizer para vocês, embora uma deficiência imperceptível, né, você quase não diz quem é surdo e quem não é surdo, só pelo olhar, só pela aparência, mas é importante que essa cultura, que é tão diferenciada da nossa, ela seja respeitada, muito respeitada. Os surdos eles são muito meticulosos em relação à sua pessoa e à sua cidadania. Gente, é incrível. Eles têm um senso de cidadania muito forte e um senso de comunidade muito forte. Então, eu queria já fazer aqui uma observação. Toda vez que formos lidar com o surdo, que formos tratar de alguma questão referente ao surdo, eu gostaria de poder aconselhar, eu gostaria de poder participar, para que nós possamos sim fazer o ministério, para que nós possamos tratá-los bem, para que eles sejam bem acolhidos no seio da nossa igreja. E eu quero parabenizar os nossos líderes, né, aproveitando, tanto o pastor Nelson como o pastor Juliano e toda a liderança, que de braços abertos tem acolhido aí este ministério, e nós estamos vendo Deus operar maravilhosamente. E vamos continuar. Eu estou aqui para servir o que eu puder ajudar. Mas não faça nada como talvez de boa vontade, querendo ajudar. Muitas vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes, alguns gafes aí, tudo bem? E eu quero dizer para vocês, vamos perguntar, se você quiser saber alguma coisa, se eu puder ajudar, estou à disposição. E que o bom Deus abençoe os surdos
da nossa cidade, da nossa igreja.